Olá, queridos, tudo bem? Sou o pastor Luciano, nós pastoreamos a Igreja Cristã Plenitude em Maricá. Amados, tenho me deparado essa semana toda, eu creio que você também, talvez, nos grupos do WhatsApp que você tem, que nós temos também, nossas igrejas, nossos amigos, né? Muitas profetadas, muitas provisões, muitos homens e mulheres que se levantam para poder fazer previsões, provisões acerca do que nós estamos vivendo agora deste momento. Explicações, né? Pessoas que dizem que Deus falou com elas, pessoas que dizem que recebeu uma revelação e tem vivido assim, nós temos nos deparado com uma enxurradas de áudios no WhatsApp, de vídeos, né, de pessoas que se aproveitam, né, também dessas profetadas, né, dessas profecias para poder se autopromover. E assim, a gente fica, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Na maioria das vezes essas profecias elas geram confusões, porque nos trazem medo, não traz uma explicação bíblica acerca do que está acontecendo, mas só mais ansiedade, mais preocupações, nos faz agir de uma forma desesperada, né? Porque, como eu ouvi um áudio essa semana, acerca de uma determinada pessoa que fez uma, entre aspas, profecia, e nessa profecia dela ela dizia para que você pudesse se trancar no quarto, fechar as suas janelas, apagar as luzes, porque uma grande escuridão iria vir sobre a face da terra, e que nessa escuridão ninguém podia sair, ninguém podia falar nada com ninguém, você tinha que comprar velas, e tinha que ser velas brancas, né, para poder estar dentro de casa. Então, queridos, uma confusão terrível nós temos visto por aí, pessoas falando coisas, né, fazendo aí previsões acerca dessas coisas. E aí eu estava indo para a Bíblia, procurando aqui nas Escrituras, e eu vi que o profeta Jeremias e o próprio povo de Israel, eles estavam vivendo um momento de muitas incertezas, de muitas dúvidas. As dúvidas vinham não por causa de Deus, mas as dúvidas vinham por causa dos próprios falsos profetas que se levantavam para fazer falsas provisões. Como, por exemplo, Ananias, né? Diz a palavra no capítulo 28 de Jeremias que diz assim a palavra do Senhor: me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes, de todo o povo, dizendo: fala, assim fala o Senhor, né, dos exércitos. Cuidado, querido, não acredite naquele que diz: eis que te digo, assim diz, assim fala o Senhor. O falso profeta Ananias, né, esses falsos profetas também falavam assim também. E diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-o para a Babilônia. Veja que contraste muito notório, muito nítido. A gente pode perceber que a profecia ela é humanista, porque ela diz aqui que o Senhor está dizendo que o rei da Babilônia, ele levou para a Babilônia os utensílios, e assim como o povo também é cativo. Mas o Senhor, no capítulo 29, através do profeta Jeremias, ele diz o seguinte, ele diz diferente. Ele diz: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Joaquias, a rainha mãe e os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros, né? Aí no versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ou seja, não foi Nabucodonosor que levou o povo de Israel para a Babilônia, foi Deus que deportou. E há uma harmonia muito forte, muito linda,
com o próprio livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Diz o seguinte no versículo 1: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ou seja, o rei da Babilônia veio, cercou toda a Jerusalém. Aí veja o versículo 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, o rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus a estes, e levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Ou seja, quem levou o povo de Jerusalém, da sua nação, da sua cidade, para a cidade de Babilônia, foi Deus. Foi Deus que levou, foi Deus que deportou. Então, cuidado para que você não, nesse momento, você não caia no erro de fazer falsas atribuições, de você dizer que o diabo está à solta, de que o diabo tem feito isso e tem feito aquilo. Cuidado para você não atribuir a Deus, atribuir ao diabo aquilo que Deus tem feito. Deus está no controle de todas as coisas, Ele está no comando de todas as coisas. E se Deus tem permitido isto na nossa vida, é que Ele tem o desejo de que nós venhamos a entender e procurar saber o que Ele quer, através desse momento, transmitir aos nossos corações. Mas, infelizmente, nós vemos aqui os falsos profetas, aqui no capítulo 28 de Jeremias, profetizando aquilo que o povo queria ouvir. O povo sempre quer ouvir, querido, uma esperança. O povo quer ouvir uma irrealidade. O povo quer ouvir uma provisão. Eles querem se iludir porque estão com medo, estão inseguros, não confiam em Deus, não entregam o seu caminho ao Senhor, não olham realmente para o seu interior, né? Conforme a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, a falta de confiança em Deus, né, faz com que muitos ficam procurando na internet profetadas, procurando provisões que só trazem falsas esperanças. Não sabemos quando é que esse momento que nós estamos vivendo vai acabar. Nós estamos como o povo de Israel quando saiu do Egito. Eles saíram do Egito caminhando pelo deserto sem poder enxergar o horizonte. Nós não estamos enxergando o horizonte. Não sabemos se os comércios vão abrir segunda-feira, terça, quarta, quinta, daqui a 10 dias, 15, né? Nós não sabemos, querido. E não adianta você ficar especulando, procurando profecias aí que já foi revelada atrás, que agora está se cumprindo. Querida, a maior profecia que está se cumprindo agora é a palavra de Deus, é as escrituras sagradas. É nela que nós temos que nos alicerçar, nelas que nós devemos nos embasar, nela que nós temos que nos reconstruir. Então esse é um tempo em que você tem que procurar buscar em Deus aquilo que Ele tem para você. Deus tem algo grande para você, mas está na palavra de Deus. Deus quer revelar algo forte para você, mas está nas escrituras do Senhor nosso Deus. Então cuidado, querido, cuidado com essas coisas que têm sido levadas aí nesse momento para a sua vida, para o seu coração. Nós estamos vivendo um tempo agora onde nós temos visto o presidente, né, do Brasil, Bolsonaro, falando muitas coisas, né, por aí e convocando o povo para fazer jejum, fazer oração. Querido, eu não tenho o Bolsonaro como meu líder espiritual, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Senhor na minha vida como meu guia, como meu Senhor, como aquele que está na minha vida. Então, cuidado, querido, com essas formas que muitas vezes conclamam e ajuntam o povo. Nós temos que jejuar sempre. Nós não temos que jejuar um dia da semana. Nós temos que estar vivendo sempre em oração, em jejum, buscando a presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Por quê? Porque precisamos entender esse momento e precisamos descansar em Deus, confiar no Senhor. Que esse momento seja um momento de redescobertas, de descobertas na sua vida. Que esse momento seja um momento de você romper os seus limites.
que você possa buscar descobrir mais coisas no seu coração. Não fica aí se trancando, né, se paralisando, não fica aí dando lugar ao medo, né, dando lugar à insegurança. Desligue esses canais, Rede Globo, né, que fica aí trazendo aí para você muitas falas, muitas inseguranças ao seu coração. Confie em Deus, querido. Espere que o tempo que Ele quiser, isso tudo vai passar na nossa vida ou não. Nós temos aqui, querido, que viver aguardando, né, em Deus, esperando nele, porque Ele sabe de todas as coisas. Ah, pastor, você acha certo então nós orarmos para que este vírus possa sair, acabar? Acho, ore sim, peça a Deus, ore por aqueles que estão enfermos, clame a Deus, fala, Senhor, me ajuda, Senhor. Meu Deus, tire esse vírus da nossa nação, mas faça uma oração com maturidade, sabendo, querido, aceitar muitas vezes o silêncio de Deus, saber aceitar o que Deus está fazendo na nossa vida. Deus tem propósito. O povo aqui de Israel, né, que estava na Babilônia, Deus disse no versículo 5, edificai casas, né, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai as vossas filhas ao marido, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais. Enquanto você está preocupado com a nação brasileira, preocupado com o mundo, talvez você esteja esquecendo da sua família, né? Talvez você esteja esquecendo da sua casa, ou talvez você esteja esquecendo da sua cidade, né? E eu falo aqui da cidade de Maricá. Às vezes nós estamos olhando lá para Brasília, para o Bolsonaro falando as coisas, estamos olhando lá para a Itália, estamos olhando, né, para outros países, quando na realidade nós precisamos olhar para dentro de nós, nós precisamos olhar para a nossa família, para a nossa casa, e precisamos entender o que Deus quer fazer na nossa vida. Agora, faça como o povo, edificai casas, ou seja, levante-se, viva, respire, aguarde, saiba colocar e lançar sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Porque aqui, olha, no versículo de número 10, né? O versículo de número 10, o profeta ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando você confia no Senhor, né, e quando você espera em Deus, e quando você se depara com a palavra dele, isso traz descanso, isso traz paz, isso traz harmonia, isso traz confiança, alegria, conforto. Agora, quando você se depara com provisões, com incertezas, com palavra de medo, se tranque, cuidado, vai vir um tempo agora de escuridão. Isso traz medo, isso traz insegurança, isso traz incerteza. E mais, o Senhor diz assim no versículo 12, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos o lugar da onde vos mandei para o exílio. Ou seja, quando você souber esperar o tempo de Deus, Deus vai se manifestar sobre você, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor. Quando você esperar o tempo de Deus na sua vida, o tempo que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia, esse momento difícil, há um tempo pré-determinado por Deus. Esteja descansando nesse tempo, esteja confiante nele e sabendo que o que vem depois, Deus tem algo muito grande para você, né? Aí o versículo 15, né, ele diz assim: vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo povo que habita na cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis
que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-eis como a figos ruins, que de ruins são, não se pode comer, perseguem-lo-eis a espada, a fome, a peste, falo-eis um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto, de assombro e de opróbrio dentre todas as nações para onde eu estiver arrojado, porque não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais começaram de madrugada e lhe enviei ali os meus servos. Ou seja, não deram ouvidos. Mas aí o versículo diz assim, o versículo 21, assim, né, diz o Senhor, vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos do exílio que enviei a Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, de Zedequias, de Manesias, e que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos do Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele os ferirá diante dos vossos olhos. Eu não vos enviei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu amado, esteja buscando aqui, ouvir a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Que Deus possa colocar na sua vida e no seu coração, querido, a certeza da palavra. Não dê ouvidos a essas coisas que estão por aí, trazendo medo, trazendo discórdia, trazendo confusão, né, sobre a sua vida. Ouça a palavra do Senhor. Ouça as Escrituras, ouça o Espírito Santo, que você possa buscar ao Deus Todo-Poderoso e você possa fazer como Paulo. 3 vezes orou para que aquele espinho na carne pudesse sair dele, para que ele pudesse ficar livre daquele espinho, mas ele ouviu da parte de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então entenda, querido, que Deus quer te ensinar, porque Paulo ele entendeu e ele disse: então me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Entenda o que Deus quer para você. Entenda o que Deus quer revelar para você. Nesse momento que nós estamos vivendo. E você vai ser grato a Deus, mesmo passando por momentos de dificuldade. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Amém.